Depois que o rei Davi morreu, seu filho Salomão se tornou o novo rei de Israel. Ele ainda era muito jovem para governar e de repente estava diante de uma enorme responsabilidade: liderar o povo escolhido de Deus. Imagine só como ele devia se sentir. O povo esperava muito dele e Salomão queria ser um rei justo, sábio e que agradasse ao Senhor. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Certa noite, aconteceu algo maravilhoso. Salomão foi até a cidade de Gibeão, onde havia um lugar de adoração ao Senhor, e ali ofereceu muitos sacrifícios a Deus. Depois disso, quando ele dormiu, o Senhor lhe apareceu em um sonho e disse: Salomão, peça o que você quiser, e eu lhe darei. 1 Reis 3, 5. Uau! Imagine Deus perguntando isso para você. Salomão poderia ter pedido muitas coisas: ouro, terras, fama, poder sobre os inimigos. Mas ele não pensou em nada disso. Salomão se lembrou de seu pai, o rei Davi, que sempre procurava obedecer a Deus, e respondeu com humildade: Senhor, meu Deus, o Senhor fez de mim rei no lugar do meu pai Davi. Mas eu ainda sou tão jovem, e não sei governar direito. O teu povo é numeroso, tão grande que não se pode contar. Por isso, eu te peço, dá ao teu servo um coração compreensivo e sábio para governar e para distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis 3, 7-9. Deus ficou muito feliz com o pedido de Salomão, porque ele não pensou em si mesmo, mas pediu algo para ajudar o povo. Então o Senhor disse: já que você não pediu riquezas, nem uma vida longa, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para governar com justiça, vou atender ao seu pedido. Darei a você um coração tão sábio e entendido como ninguém jamais teve antes e nunca mais terá. Mas não só isso, também darei a você riquezas e honra, como nenhum outro rei em toda a terra terá. 1 Reis 13, 10-13. Quando Salomão acordou, ele percebeu que havia sido um sonho, mas não foi um sonho comum, foi uma visão de Deus. Ele voltou para Jerusalém, se ajoelhou diante da Arca da Aliança do Senhor, ofereceu sacrifícios e fez uma grande festa com todo o povo. E a partir daquele dia, Salomão se tornou conhecido como o rei mais sábio que já existiu. Esse foi o momento em que Salomão recebeu sua sabedoria especial de Deus, e isso mudou toda a sua história. A fama da sabedoria de Salomão logo começou a se espalhar. E um dia, aconteceu uma situação muito difícil, que colocaria à prova o coração e a inteligência que Deus havia dado ao rei. 2 mulheres apareceram diante de Salomão no palácio. Eram mulheres simples, que moravam na mesma casa. Elas estavam muito nervosas e choravam, cada uma dizendo algo diferente. Uma delas disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos juntas. Tivemos filhos quase ao mesmo tempo, mas, durante a noite, o filho dela morreu. Então, enquanto eu dormia, ela trocou o bebê morto pelo meu bebê vivo. Quando acordei de madrugada para amamentar, vi que a criança que estava comigo estava morta. Mas quando olhei bem, percebi que não era meu filho. Mas a outra mulher não ficou calada. Ela gritou: não é verdade, Senhor. O bebê vivo é meu, e o morto é dela. E assim as duas começaram a discutir diante do rei, uma acusando a outra. Agora imagine a cena, no meio do palácio, 2 mães desesperadas, chorando e brigando, e no colo delas um único bebê vivo. Não havia testemunhas, ninguém sabia a verdade. Todos ficaram em silêncio, olhando para Salomão, esperando sua decisão. Então o rei, com toda calma, disse algo que chocou a todos: tragam-me uma espada. Os guardas trouxeram a espada, e,
Salomão declarou: cortem a criança viva ao meio. Deem metade para uma mãe e metade para a outra. Naquele instante, o coração de todos quase parou. Que rei diria uma coisa dessas? Mas Salomão estava testando as duas mulheres, pois a verdadeira mãe não permitiria que seu filho fosse ferido. Assim que ouviram a ordem do rei, uma das mulheres gritou com desespero: não, meu senhor. Por favor, não matem o bebê. Deixe-o com ela, mas que ele viva. Mas a outra disse friamente: nem para mim, nem para ela. Cortem-no ao meio. Naquele momento, Salomão se levantou e disse: parem, não matem a criança. Entreguem o bebê à primeira mulher, pois ela é a verdadeira mãe. E assim, diante de todos, a sabedoria de Salomão brilhou. O povo de Israel ficou maravilhado e respeitoso, porque viu que Deus havia dado ao rei um coração sábio e justo para governar. Essa história se tornou uma das mais famosas decisões de Salomão, mostrando que a sabedoria que vinha de Deus era real e poderosa. Depois que Salomão se tornou rei, uma das coisas mais importantes que ele quis realizar foi o sonho que seu pai, o rei Davi, não pôde cumprir: construir uma casa maravilhosa para o Senhor. Davi sempre desejou erguer o templo, mas Deus disse que seria o filho dele quem o faria. E assim, Salomão colocou todo o coração nessa missão. Ele reuniu os melhores trabalhadores, artesãos e construtores de Israel e também pediu ajuda. Outros reinos vizinhos. Foram trazidos pedreiros habilidosos, artesãos de madeira e homens que sabiam trabalhar com metais preciosos. As montanhas foram cortadas para retirar pedras enormes, e as florestas do Líbano forneceram os melhores troncos de cedro e cipreste, árvores altas e fortes. A construção levou 7 anos inteiros. Imagine só, cada detalhe era pensado com muito cuidado. As paredes foram revestidas com madeira e depois cobertas de ouro puro. Havia esculturas de querubins, palmeiras e flores, tudo trabalhado com muito carinho. O templo tinha vários espaços: o átrio para o povo, o lugar santo para os sacerdotes, e o mais especial de todos, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus com Israel. Quando tudo ficou pronto, Salomão organizou uma grande festa de dedicação. Foi um momento inesquecível. Todos os líderes de Israel, sacerdotes, levitas e o povo se reuniram em Jerusalém. A Arca da Aliança foi trazida com muito respeito e colocada no Santo dos Santos. Assim que os sacerdotes saíram do templo, algo incrível aconteceu. Uma nuvem encheu o lugar. Era a glória do Senhor, tão forte que até os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar Reis 8 e 10 a 11. Então, diante de todo o povo, Salomão levantou as mãos e fez uma oração muito especial. Ele agradeceu a Deus por cumprir a promessa feita a Davi e pediu que o Senhor ouvisse sempre o clamor de seu povo. Salomão orou assim: Senhor, quando teu povo orar neste lugar, quando estiver em dificuldades, quando pecar e se arrepender, quando estrangeiros vierem conhecer o teu nome, ouve do céu e responde a cada oração. Que este templo seja sempre a casa da tua presença. Reis 8 e 22 a 53, resumido. Depois da oração, Salomão ofereceu muitos sacrifícios, e o povo celebrou com grande alegria. Foi uma festa tão grandiosa que durou 14 dias seguidos. Jerusalém ficou cheia de cânticos, música, risos e a certeza de que Deus estava entre eles. Assim, o templo do Senhor se tornou o coração da fé de Israel, um lugar onde todos podiam adorar, pedir perdão e sentir a presença poderosa de Deus. Com o passar do tempo, a sabedoria de Salomão ficou tão conhecida que sua fama se espalhou por todos os reinos da terra. Reis e governantes de lugares distantes ouviam falar do rei de Israel que sabia responder a qualquer pergunta, que governava com justiça e que construiu um palácio e um templo magníficos. Entre todos que ouviram falar dele, havia uma mulher muito importante, a rainha de Sabá. Ela governava uma terra muito rica e distante, conhecida por suas especiarias,
pedras preciosas e grandes tesouros. Quando soube da fama de Salomão, ficou curiosa: será que é tudo verdade? Será que esse rei é realmente tão sábio assim? Determinada a descobrir, ela preparou uma grande comitiva. Vieram camelos carregados de presentes, ouro em grande quantidade, pedras preciosas e perfumes raros que exalavam um cheiro maravilhoso. A viagem foi longa, cruzando desertos e terras difíceis, mas finalmente a rainha chegou a Jerusalém. Quando se encontrou com Salomão, não perdeu tempo, fez ao rei muitas e muitas perguntas difíceis. Ela queria testar sua sabedoria, ver se ele realmente era tão inteligente quanto diziam. Mas Salomão, com a sabedoria que vinha de Deus, respondeu a todas elas com calma e clareza. Não houve uma só questão que ele não pudesse explicar. A rainha então foi levada para conhecer o palácio real. Viu os servos de Salomão, todos vestidos com roupas elegantes. Observou a organização da mesa do rei, a forma como os oficiais serviam a comida saborosa e variada, e até a forma como os músicos louvavam ao Senhor. Depois visitou o Templo de Jerusalém, com suas colunas enormes, suas paredes cobertas de ouro e os cantos de adoração que enchiam o ar. A Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou tão impressionada que seu fôlego se esvaiu. Em outras palavras, ela ficou sem palavras diante de tanta sabedoria, riqueza e ordem. Então ela disse a Salomão: é verdade o que ouvi no meu país sobre o que acontece aqui, mas eu não acreditava até ver com meus próprios olhos. E agora percebo que me contaram apenas a metade. A tua sabedoria e prosperidade são muito maiores do que eu tinha ouvido. Felizes são os teus homens e felizes são os teus servos, que estão sempre diante de ti para ouvir a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Reis 10, 6-9. Depois de reconhecer que toda a sabedoria de Salomão vinha do Senhor, a rainha presenteou o rei com grandes tesouros, e Salomão também a presenteou com tudo o que ela desejava e pediu. Em seguida, ela retornou para sua terra com sua comitiva, levando consigo a lembrança de um rei sábio e de um Deus poderoso que havia abençoado Israel. E assim, até pessoas de terras distantes reconheceram que a sabedoria de Salomão era um presente especial de Deus, e que o Senhor de Israel era o verdadeiro motivo de toda aquela grandeza. Salomão viveu muitos anos como um rei sábio e respeitado. Ele era conhecido em todos os lugares pela sua inteligência e pelas grandes obras que fez. Porém, com o passar do tempo, algo muito triste aconteceu em sua vida. Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, vindas de diferentes povos e nações. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Reis 11, 3. Muitas dessas mulheres não serviam ao Deus verdadeiro. Elas adoravam outros deuses e levavam consigo suas práticas de idolatria. No começo, Salomão continuava firme em sua fé, mas à medida que foi envelhecendo, começou a dar ouvidos às suas esposas. Elas o influenciaram a permitir a adoração de falsos deuses. Salomão não só permitiu, mas também construiu altares e lugares de sacrifício para esses ídolos, como Quemos, o deus dos Moabitas, e Moloque, o deus dos Amonitas. Reis 11, 7. Isso foi algo que entristeceu muito o coração de Deus. Lembre-se, Salomão havia começado sua vida como rei pedindo sabedoria para governar e dedicando um lindo templo ao Senhor. Mas, em sua velhice, seu coração já não era mais totalmente fiel a Deus como havia sido o coração de seu pai, o rei Davi. Então, o Senhor falou com Salomão e disse que, por causa de sua desobediência e por ter se afastado, o reino de Israel seria dividido. Mas, por amor a Davi, seu pai, Deus não tiraria o reino durante a vida de Salomão. Em vez disso, depois da sua morte, apenas uma parte ficaria com seu filho, enquanto o restante seria entregue a outro. Essa foi a consequência de ter o coração dividido. Salomão, o rei mais sábio da terra, terminou sua vida sem a mesma força espiritual com a qual havia começado.
Ele ainda foi lembrado por suas riquezas, sabedoria e grandes obras, mas também ficou o alerta de que a desobediência a Deus sempre traz consequências. E assim, depois da morte de Salomão, o grande reino de Israel não permaneceu unido. Dividiu-se em dois, o reino de Judá, no sul, e o reino de Israel, no norte. Essa parte da história nos ensina que não basta começar bem. É preciso permanecer fiel a Deus até o fim. Salomão teve um coração cheio de sabedoria, mas, quando deixou que outras coisas ocupassem o lugar de Deus, perdeu a bênção de terminar sua vida como deveria.